Olá a todos, obrigado por assistirem a estas conferências. Me chamo Pedro e estou aqui dando início a mais um tema do curso Conhecimento de Si Mesmo. Tema número 11: Como se fabrica alma e espírito. Então, conforme o título está nos dizendo, quer dizer que nós não temos alma e que devemos criar. Então, primeiramente, o que é alma? Então, alma é um conjunto de poderes, faculdades, poderes superiores, faculdades que vai se adquirindo ao se ir criando, ao se ir fazendo esse trabalho. Então são poderes, porque quando se cria um corpo, se adquire o poder. Por exemplo, quando se cria o corpo físico, solar, se adquire o poder para governar os gnomos e pigmeus da Terra. Quando se cria o corpo astral solar, ou o corpo vital solar, se adquire o poder para governar as ondinas e as nereidas das águas. Quando se cria o corpo astral, se adquire o poder para governar as salamandras do fogo. E o corpo mental se adquire o poder para governar os silfos e sílfides do ar. Então, alma é um conjunto de poderes, virtudes e faculdades. A nossa alma, nós temos um princípio de alma que está fracionada. A nossa essência, aquilo que nós temos de divino, de imortal, de superior, está fracionada e aprisionada nos defeitos psicológicos. Então, quando vai se trabalhando com a eliminação dos defeitos psicológicos, vai se resgatando essa essência que está aí presa, que está fracionada e condicionada entre os defeitos psicológicos. Então, quando se libera essa essência, vai se adquirindo tais poderes, tais virtudes, tais faculdades. Então, este trabalho de criar alma é liberar toda a essência. Quando se libera toda a essência, se criou alma. Então, para criar a alma, vamos criar com a morte psicológica, com o nascimento espiritual. Vamos criar o corpo físico, o corpo vital, restaurar, regenerar esses corpos, esse corpo físico e o corpo vital, que são de natureza lunar. Nós vamos criar no sexo. E com a morte psicológica vai se liberando a essência, e com a transmutação sexual, essa essência é fixada na coluna vertebral. A transmutação sexual que se realiza entre um homem e uma mulher, um casal estável. É preciso que se tenha um casal estável, porque não se pode trocar de companheiro ou companheira.
Esse trabalho é um trabalho muito sério e exige muita perseverança, continuidade de propósito e deixar de fornicar e eliminando os defeitos psicológicos. Então, o primeiro que vai se fazer tem uma caneta preta, criar o corpo físico solar. Então, esse corpo, nós temos o corpo físico, ele é lunar e precisamos torná-lo solar, e isso vai se tornar na magia sexual, na transmutação sexual entre um casal estável e com a eliminação dos defeitos psicológicos. É preciso deixar de fornicar para que a energia se torne pura, a energia sexual se torne pura, o mais pura possível, para que esse progresso na criação desses corpos seja o mais rápido possível. Quanto mais se trabalha com a morte psicológica, eliminando os defeitos, liberando a essência e impedindo que os defeitos consumam a energia sexual e continue contaminando essa energia, mais rápido vai se criar os corpos, porque a energia vai sendo transmutada de forma mais completa. Então, vai se criar o corpo físico solar após o corpo vital solar. Todos os corpos devem ser criados na magia sexual, na união sexual de um homem e uma mulher. Então, o corpo vital, quando se cria o corpo físico solar, se adquire o poder de governar os gnomos e pigmeus. Quando se cria o corpo vital solar, se adquire o poder para governar as águas, as ondinas e nereidas. As ondinas e nereidas, que são das águas doces e águas salgadas. Após, vai se criar o corpo astral. Esse corpo astral vai nos permitir governar o fogo. Esse corpo vai nos permitir governar o fogo, as salamandras do fogo. Então, esse corpo, o corpo astral, também vai nos permitir nos movimentar conscientemente na dimensão astral, na quinta dimensão. Porque com o corpo lunar que nós temos, o corpo astral lunar, nós não podemos fazer grandes investigações. Porém, com o corpo astral solar, se pode então fazer investigações profundas.
no mundo astral e adquirir um conhecimento cada vez mais profundo, cada vez mais verídico, mais consciente. Segundo o trabalho que se vai realizando de morte, de liberação da essência. Então, após vai se criar o corpo mental solar. E então vai se adquirir o poder para governar o ar, os silfos e sílfides do ar. Então aí essa alma está sendo criada na magia sexual e com a morte psicológica. Após vai se criar o corpo da vontade solar, ou corpo causal, que é um corpo de sexta dimensão. Então, corpo físico é do tridimensional, o corpo vital é da quarta dimensão, o astral é quinta dimensão e o mental também é de quinta dimensão, porém de uma seção superior da quinta dimensão. Já o corpo causal ou da vontade é de sexta dimensão. E então se adquirem mais e mais poderes cada vez que se vai criando esses corpos. Então criou-se esses 5 corpos. Aí esse trabalho é a primeira montanha. Porque o trabalho de autorrealização é realizado em 3 etapas, 3 montanhas. A primeira, a segunda e a terceira montanha. Então, a criação desses 5 corpos solares é o trabalho de primeira montanha, a montanha do nascimento. E isso se faz com a transmutação sexual. Vai se unir um homem e uma mulher sem fornicação e vai transmutar as energias sexuais através da coluna vertebral e vai chegar ao cérebro e descer até o interstício. Então esse trabalho é o trabalho de primeira montanha. Então se cria a alma. Então após criar a alma, fica então formada a segunda tríade. A segunda tríade é Atman, Buddhi e Manas. Manas é a alma humana e Buddhi é a alma divina. Então a união dessas 2 almas é a que vai conformar o espírito. Quando fica então unidas as 3 forças, Atman, Buddhi e Manas, essa alma humana, Manas, que é a alma humana, vai
se unir a Budi, que é a alma divina. Então vai se casar. Então se diz que Budi é a eterna namorada, porque quando se cria a alma humana, vai se unir à alma divina. E isso é o espírito. Esse é o espírito. Então, quando se cria o corpo físico solar, se recebe o verdadeiro batismo. O verdadeiro batismo é interno, não é externo, não é um ritual no mundo físico. Quando se cria o corpo físico solar, é realmente batizado, verdadeiro batismo. Então, quando se cria o corpo vital, é a confirmação. E quando se cria o corpo astral, é a confissão. O corpo mental é a comunhão. E o corpo causal é o sacerdócio. Quando se cria o corpo causal, o corpo da vontade solar, é o sacerdócio. Então, para criar alma, para nós criar a nossa alma, é preciso trabalhar com a morte psicológica. É preciso eliminar o eu fornicário. Eliminar a fornicação nos três níveis, que é a fornicação física, que é quando se perde a energia, a fornicação mental, que é através de pensamentos, de pornografia, com a identificação, quando se imagina o sexo, quando se mantém esses pensamentos luxuriosos, então está se fornicando mentalmente. E a fornicação mental, emocional, que é com as emoções, que se fornica também emocionalmente. Então, as três formas de fornicação é preciso eliminar para que a energia seja pura, se torne pura, que vá se purificando a energia sexual vá se purificando e assim possamos transmutar e essa energia ser fixada na coluna vertebral. Então, para trabalhar todos os defeitos psicológicos precisam ser trabalhados. Então, é preciso que nós aprenda a nos auto-observar, observar a si mesmo, observar o que está acontecendo no nosso interior, no nosso íntimo, a nossa intimidade. Então, vamos observar o que pensamos. Observar o que pensamos. E vamos eliminar os pensamentos que são os pensamentos não são do nosso ser. Já nós aprendemos que os pensamentos não são do nosso real ser. Então, se não são do nosso real ser, o pensamento é de um defeito psicológico, é de um ou de outro defeito psicológico, de um detalhe do nosso defeito psicológico. E então esse pensamento deve ser eliminado com a petição de morte à nossa Mãe Divina.
Então, quando se elimina um detalhe um detalhe que pertence a um defeito desses eus causas, o defeito cabeça, capital, pecado capital. Então esses pecados são divididos em milhares de detalhes pequeninos que muitas vezes nós podemos dizer que não é defeito. Porém, o menor pensamento, o mais sutil pensamento ou sentimento tem origem em um ou outro defeito psicológico. Então, quando se elimina um detalhe, nós nos liberamos desse detalhe, dessa variante do defeito psicológico, e se libera uma partícula de essência. Então, essa partícula é a nossa energia sexual que está liberada, e então se pode transmutar. Essa energia pode ser transmutada e levada ao cérebro. Então vai se criando os corpos na ordem, desde o corpo físico, o vital, o astral, o mental e o causal. Então é nessa ordem que vai se criar os corpos. E é preciso então observar o nosso interior, dirigir a nossa atenção, esse sentido da autoobservação. Nós precisamos desenvolver, melhorar, porque está atrofiado, porque nós não usamos esse sentido, normalmente não se usa. Então esse sentido está atrofiado e nós precisamos treinar, precisamos começar a treinar o uso desse sentido. Então, dirigir a nossa atenção aos nossos pensamentos. O que pensamos? Dirigir a atenção ao que sentimos. Então, tudo começa com um pensamento. Começamos a planejar alguma coisa nos pensamentos. Então é nessa ordem. Nós pensamos, sentimos e falamos. Então precisamos observar a nossa fala, dirigir a atenção ao que nós falamos e ao que nós fazemos. Então são esses 4 aspectos que vão nos levar à retidão. Então é o reto pensar, o reto sentir, o reto falar e o reto obrar. São os 4 aspectos da retidão humana. Pode ser que uma pessoa fale pouco, porém essa pessoa pensa muito. Geralmente, quando nós somos calados, falamos pouco, nós pensamos muito. Porém, talvez não temos a coragem de falar alguma coisa. Porém, pensamos muito, sentimos muito. Então, o interior funciona muito. Porém, não se exterioriza, mas interiormente nós temos uma atividade contínua. Os nossos pensamentos não param, os nossos sentimentos também não param. Então se gasta energia. Nós gastamos energias quando pensamos, quando sentimos,
quando falamos, gastamos energia, e quando agimos, gastamos muita energia. Nos pensamentos, a nossa energia se esvai. É um consumo muito grande de pensamentos. Por exemplo, uma pessoa que trabalha no seu trabalho profissional com o intelecto, ela se desgasta muito. Inclusive, pode se tornar impotente sexualmente. Então, existem casos de pessoas, executivos, que se tornam impotentes porque trabalham exageradamente com o centro intelectual. Então, esse trabalho consome a energia e está consumindo a energia sexual. Então, não terá energia para transmutar, porque consumiu a energia sexual com os pensamentos. Então, é preciso trabalhar, frear os pensamentos, frear os sentimentos. E frear significa eliminar o defeito que pensa, porque o defeito é uma pessoa dentro de nós, uma pessoa. Ele utiliza os centros da máquina humana para se expressar. Ele utiliza os pensamentos, os sentimentos, utiliza o centro motor para falar, o centro motor para agir, para fazer e desfazer, utiliza o centro instintivo. Então, se gasta a energia desnecessária, e indevidamente se gasta a energia, e então não se tem energia para transmutar, porque se gastou essa energia, se consumiu, se desgastou. Durante o dia se consome essa energia. Então, para criar a nossa alma, é preciso trabalhar com o equilíbrio dos centros da máquina humana. É preciso que cada centro utilize corretamente a sua energia, respectivamente a sua energia. E assim vamos poder transmutar essa energia através da coluna vertebral e chegar até o cérebro. Então, quando essa energia chega ao cérebro, a Budi, que é a alma divina, ele vai despertar a consciência dessa essência que está sendo transmutada, que chegou até lá. Então, ele desperta a consciência e vai se formando, vai se criando o respectivo corpo. Então, para criar a nossa alma e espírito, não há outra alternativa, não há outra fórmula. Unicamente se pode criar com a magia sexual e a eliminação dos defeitos psicológicos. Então, este é o trabalho de primeira montanha, esse trabalho de criar esses corpos, esses 5 corpos solares, é o trabalho de primeira montanha. E após criar esses corpos, então, esse corpo é a alma humana, que vai se unir à alma divina, que é Budi. Então, essas 3 forças, Atman, Budi e Manas, que é a alma divina, vai se unir e formar a segunda tríade.
Então, essa segunda tríade é o espírito. É o espírito que então vai se unir com a alma, vai se conectar com a alma, vai se conectar essa parte física com a parte superior. Porque estes 5 corpos foram desconectados dessas partes superiores de Buddhi e Atman. Fomos desconectados por causa da fornicação e a formação dos defeitos psicológicos. Então, conforme se deixa de fornicar e elimina os defeitos, vamos nos reconectar o humano com o divino. Então, esse é o processo do religare, que é o significado da palavra religião, que significa religar, voltar a ligar. Então, o nosso ser, ele tem um nome, desconhecido para nós. Nós não sabemos o nome desse nosso ser. Esse nome será revelado de acordo com o avanço do trabalho, que seja com o trabalho mais avançado, o nome desse real ser será revelado. Então, por exemplo, nós conhecemos o venerável mestre Samael, por exemplo. Samael é o nome da mônada, o real ser dele é Samael. E o nome físico, o nome de batismo, o nome de família é outro nome, é Victor. Porém, o nome real é o nome da mônada, que é Samael. O mestre Rabolu também, o seu nome de batismo físico, o nome de registro no mundo físico é Joaquim. E nos mundos superiores, o real ser é Rabolu. Então, não é alguém que escolhe um nome assim por achar bonito ou por qualquer razão. Esse nome é o nome real, é o nome da mônada. E cada real ser tem uma especialidade. Então, e não existem 2 seres iguais em todo o universo. Cada um tem uma especialidade, um trabalho a fazer. Então, quando se autorrealiza, ele vai saber qual é a sua missão, vai ficando sabendo qual é a sua missão. Então, cada ser é especialista em uma coisa. E não é por escolha, ele é especialista já por ordem superior. Então, esse trabalho é um trabalho que se vai fazer aos poucos. E é um trabalho real, não é um trabalho que se faça externamente, estudando, lendo, conhecendo muitas teorias. Não é um trabalho teórico, é um trabalho prático que se faz eliminando os defeitos e deixando de fornicar, se criam os corpos na magia sexual, que também é conhecida como alquimia. Então se criam esses corpos e se cria a alma e o espírito. E então fica o trabalho realizado. Com a primeira montanha, a segunda montanha é a criação, transformação desses corpos solares em corpos
de ouro, e a terceira montanha, esses corpos são substituídos pelos corpos de luz. Então, esse trabalho, criação dos corpos solares, antecede os corpos de ouro, que são os corpos que o Cristo interno, vai precisar para se expressar. Então, o Cristo não pode se manifestar através desses corpos solares, porque a sua energia é muito forte, a sua tensão é muita, e então esses corpos não resistem. É preciso criar os corpos de ouro. Então, esse trabalho está sendo, este ensinamento está sendo passado publicamente em muitos países. O nosso telefone no Brasil é este, nosso WhatsApp. E esse trabalho, esse ensinamento está sendo passado em muitos idiomas. Aqui o nosso telefone para nós que estamos passando em português. Então esse trabalho está sendo passado em espanhol, inglês, francês, italiano e talvez em alemão já também esteja algum companheiro passando esse ensinamento. São 50 conferências em uma primeira fase e mais 25 em uma segunda fase, onde são entregues as técnicas práticas para se chegar ao trabalho real, à iniciação, para se ingressar no caminho iniciático de verdade. Não é um caminho teórico, não é algo que se receba iniciações no mundo físico. As iniciações são internas, as iniciações são do nosso ser. Nós trabalhamos e o nosso ser recebe as iniciações internamente. Muito obrigado a todos e até a próxima.